Despertar de um sonho. Jovem recebe carta misteriosa e descobre segredo chocante da família. Era uma manhã ensolarada em São Pedro, quando Clara, uma jovem artista de apenas 19 anos, recebeu uma carta amarelada e selada com vermelha, marcando um contraste inexplicável com o cotidiano pacato da cidade. O endereço era de uma antiga propriedade que Clara conhecia apenas de histórias. A casa da avó, famosa por seus obras, mas também por seus mistérios. Com as mãos trêmulas, Clara abriu a carta e vadiu suas narinas, e uma sensação estranha a envolveu. Era uma convocação para buscar um diário deixado por sua avó, mas não era um diário qualquer. As palavras prometiam revelar segredos familiares guardados há 7 chaves. Uma mistura de medo e excitação a ponço mil. O que poderia estar escondido nas páginas amareladas? No coração daquela cidade tranquila, ressonava um eco de lembranças de outrora. Clara lembrou-se de suas visitas à casa da avó, a bruxa do jardim com ervas aromáticas, os quadros vibrantes que pareciam olhar para ela e a sombra de uma rivalidade que sua avó sempre se recusou a discutir. Pai, quem era aquele galerista que minha avó tanto temia? Ela se lembrava de perguntar, mas sempre recebia apenas olhares furtivos e silêncio. Determinada, Clara foi até a velha casa. A porta rangeu ao abrir, e um arrepio percorreu sua espinha. Cada canto parecia sussurrar enquanto ela explorava o lugar. O cheiro de mofo e a luz filtrada pelas janelas cobertas de poeira criavam uma aura de mistério. Finalmente, Clara encontrou o diário em uma gaveta secreta, envolto em um pano de seda manchado. Com o coração acelerado, ela começou a folhear as páginas. As palavras saltavam: rivalidades, traições e uma obsessão por um galerista poderoso que sua avó sempre mencionava com desprezo. O nome dele, Rafael Camargo, era uma sombra que pairava sobre seus pensamentos. Cuidado com ele! As páginas pareciam advertir. E quem era ele para que sua avó vivesse com tanto receio? Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que os segredos não apenas moldavam o passado, mas poderiam arruinar o seu presente. Com cada página que virava, Clara se sentia mais distante do que poderia ter sido. A última entrada falou de um encontro marcado. Uma noite fatídica em que sua avó enfrentaria a verdade. Clara engoliu seco. O que aconteceria? Naquela noite, a atmosfera estava carregada com o peso das revelações e um golpe de adrenalina invadiu seu corpo. A coragem que lhe faltava começava a brotar. Apenas mais algumas páginas e ela conheceria a verdade. Mas antes que pudesse absorver tudo, uma batida repentina soou na porta da casa. Clara congelou. O coração disparou em seu peito. Quem poderia ser? Ao olhar pela janela, avistou uma figura familiar, mas que agora carregava um tom ameaçador. Nome, história, ameaças. Clara sabia que estava em uma encruzilhada. O que decidiriam estes segredos sobre seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida do botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara congelou ao ouvir a batida na porta. A adrenalina disparou. A figura do lado de fora não era um visitante qualquer. Era seu pai, Luiz. Mas havia uma tensão em seu olhar que a deixou em choque. Sempre carinhoso e protetor, hoje ele estava com a mandíbula cerrada, os olhos escuros como tempestade. Clara, abre essa porta! Ele gritou, a voz tremendo de urgência. Ela hesitou. A carta, o diário, o receio de Rafael. Camargo! Tudo girava em sua mente enquanto seus batimentos cardíacos ecoavam em seus ouvidos. Relutantemente, ela se virou para a porta e a abriu, revelando um Luiz angustiado. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, ele insistiu, sem nem olhar para o interior da casa. Do que você está falando, pai? Clara perguntou, a confusão se refletindo em seu tom. Ele passou por ela, fechando a porta bruscamente, e Clara sentiu uma onda de frio na espinha. O que está acontecendo? Luiz apoiou as mãos na mesa, respirando fundo. Havia algo em seu olhar que costumava ser estranho, uma sombra que ocultava verdades. É sobre sua avó e sobre ele, Rafael. A menção do nome fez o pé dela parar instantaneamente. Você não sabe, mas ele não é o que você pensa. Ela balançou a cabeça, sem entender. O que você quer dizer? O diário fala dele como se fosse uma ameaça. Luiz levantou o olhar e o que ele disse a seguir fez Clara sentir a cabeça girar. Rafael não é apenas um galerista. Ele é parte da nossa família. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e insuportáveis. O quê? Parte da família? Como assim? A mente de Clara se embaralhou em um turbilhão de emoções. Ela se lembrou de cada cena em que sua avó o mencionava. A aversão nas palavras, o olhar aterrorizado. Como Luiz poderia dizer algo tão insano? O que você está querendo dizer, pai? Clara exigiu, a voz quase um sussurro. Ele é seu irmão, Clara. Rafael é seu tio. O espaço entre eles parecia esticar e Clara lutou contra a negação, que começou a emergir em seu peito. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Minha avó nunca disse nada sobre isso. A raiva e a confusão a consumiam, enquanto Luiz lutava para manter a calma diante de sua filha abalada. Ela fez isso para te proteger. Ele era instável. E depois de tudo o que aconteceu, ela tentou apagar a existência dele. A verdade, tão chocante, bateu como um soco no estômago. O diário, as advertências... Tudo agora fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia. Mas por que ela nunca contou? O que aconteceu? Ela teve uma escolha a fazer. Luiz respondeu, a voz embargada. Rafael não apenas tinha ambições perigosas, mas estava ligado a um contexto muito mais sombrio. Algo que comprometeria a nossa família. Ela decidiu que o melhor era afastá-lo. Clara sentiu a mente girar. Todas as lembranças que tinha, agora corroídas por essa nova realidade. E agora? Ele está aqui por quê? Novamente, a batida na porta. Mas desta vez, mais forte, mais impetuosa. Clara virou-se e repetiu o caminho de volta até a entrada. O coração pulsando como um tambor. A figura na porta agora parecia mais uma sombra do que um homem, e a incerteza envolveu sua mente. Clara, por favor,
Temos que sair, Luís gritou, agarrando seu braço com força. Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu sozinha, revelando Rafael. Ele estava ali, um sorriso sombrio deslizando pelos lábios enquanto seus olhos cruzavam os de Clara. Oi, Clara. Estava pensando em você. A voz dele era doce, mas havia algo perturbador e cortante que a fez sentir seu estômago revirar. O que ele queria? O que ele sabia? O mundo que Clara conhecia desmoronou em um instante, enquanto segredos familiares, traições e tudo o que ela acreditava foram lançados aos ventos. E no fundo de si mesma, Clara soube que nunca mais poderia retornar ao que era. Ela se viu em um caos de emoções. O que Rafael realmente vinha buscar? A sensação de que mais segredos e desgraças estavam prestes a ser revelados a deixava paralisada. O que aquele encontro significaria para o seu futuro? Clara ficou paralisada ao ver Rafael à sua frente. O sorriso dele era enigmático, uma pitada de malícia nascendo no ar. Olá, Clara. Estava pensando em você. A voz dele era doce, mas soava como um aviso. A tensão aumentou e parecia que o ar na sala havia se tornado espesso. Um peso insuportável. Ela olhou para seu pai. Os olhos dele refletiam pavor e tristeza. Pai, o que ele quer? Clara mal conseguiu perguntar, a voz trêmula entre medo e confusão. Luís parecia estar à beira de um colapso. O momento congelado se arrastava. O que Rafael, o misterioso tio, poderia desejar dela? Você talvez deva escutar. Rafael começou, dando um passo à frente. Clara retrocedeu. Seu instinto gritava para tomar cuidado. Você está se metendo em algo que não entende. Ele continuou, como se o medo dela fosse combustível. A verdade sobre sua avó é mais profunda do que você imagina. Clara sentiu um nó na garganta. E o que você sabe sobre isso? Ela não queria parecer vulnerável, mas a curiosidade a dominava. Luís suspirou, seus olhos fixos em Rafael, como se tentasse decifrar cada palavra. Que lhe escapava? Ela não te contou toda a verdade, Clara. Rafael disse, sua voz mais suave agora, quase confessional. Não é sobre mim, é sobre vocês, sobre sua linhagem. O olhar de Rafael era penetrante, como se ele pudesse ver através de suas defesas. Aquilo a fez estremecer. Chega! Você não tem direito de falar assim sobre minha família! Luís gritou, mas Rafael apenas sorriu, como se estivesse prestes a revelar algo muito importante. Você não pode ignorar o passado, Luís. Clara precisa saber. A história dela está entrelaçada com a minha. Que história? Clara pressionou, o medo começando a se transformar em raiva. Rafael deu outro passo para frente. Ele estava tão próximo que Clara podia sentir o cheiro do seu perfume. Algo sedutor e perigosamente familiar. Você tem que entender uma coisa. Sua avó fez escolhas extremas, mas tudo isso foi por amor. Clara franziu a testa. Rafael ergueu as mãos, pedindo calma. Ela fez um pacto, Clara. Um pacto que a vinculava a uma força maior. Algo que protegeu sua família. Mas, ao mesmo tempo, tornou tudo isso uma prisão. Os olhos de Clara se arregalaram. Que pacto! Que força! A sensação de ser puxada para uma tempestade só aumentava. Ela não sabia mais em quem confiar. Rafael respirou fundo. A origem da sua habilidade artística, Clara.
Sua avó não é apenas uma artista. Ela era uma guardiã. E você também é, embora não saiba ainda. Ele a olhava como se ela fosse a resposta para todos os enigmas. A voz dele tinha um tom reverente ao pronunciar as últimas palavras. A sala parecia girar. Enquanto Clara processava tudo. Eu? Guardiã? Do quê? O mundo em torno dela estava desfocado e seu foco se restringia a Rafael. Da verdade, Clara. Da proteção de um segredo que, se cair nas mãos erradas, poderá destruir tudo. O silêncio pesado se estabeleceu. O que ele queria dizer com isso? As cores ao seu redor começaram a apagar, deixando tudo em um tom cinza. Luiz interrompeu, a voz tremendo. Você não pode acreditar nele. Ele tem interesses obscuros. A inquietação do pai trouxe Clara de volta ao presente. Mas Rafael não se intimidou. Você precisa compreender, Luiz. Ela não está a salvo. E o que eu vim aqui dizer vai mudar tudo o que você sabe sobre nós. Ele estava quase implorando agora. E sobre o que está por vir. Uma batida estombosa interrompeu a conversa. A porta tremia. Clara e Luiz trocaram olhares de desespero. O coração dela quase pulou pela boca. Quem mais está aqui? A porta se abriu com um estrondo, revelando uma mulher desconhecida. Uma figura sinistra, que parecia saída de um pesadelo. Os cabelos eram brancos, mas a expressão era jovem e feroz. Aqui estou eu, ela disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. E agora a verdade será revelada. Clara percebeu que o chão parecia ceder sob seus pés. Não é só Rafael que tem segredos, querida. Estão-lhes todos ligados, e o passado não pode ser enterrado. O que ele estava dizendo? O que mais poderia ser revelado? A sensação de tudo desmoronando a consumia. E com isso, Clara soube que não havia como voltar atrás. A mulher conhecida por Clara como uma estranha. Agora parecia mais uma ameaça. O olhar dela iluminou a sala como um farol em meio à tempestade. Quem é você? Clara perguntou, o coração acelerado. Sou Isabel, disse ela, com um sorriso enigmático. E como já disse, a verdade será revelada. As palavras dela soaram como um eco sombrio nas paredes da casa. Rafael pareceu perder a confiança. Para ele, a presença de Isabel era uma finalização abrupta de suas intenções. Isabel, você não deveria estar aqui, ele murmurou. Como se recuasse. Não me faça rir, Rafael, respondeu Isabel, com uma confiança que pairava no ar. A verdade precisa vir à tona e você não pode impedir isso. Clara sentiu uma mistura de curiosidade e medo. O que estaria acontecendo? Sobre o que você está falando? Ela mal conseguia formar as perguntas. O nó em sua garganta a impedia de articular. Vai por mim, Isabel disse, olhando diretamente para Clara. Você precisa saber. A sua avó fez escolhas que tocaram não apenas sua vida, mas também a minha. A sua linhagem é mais poderosa do que você imagina. As palavras dela carregavam um peso que Clara não conseguia compreender. Mas quem é você para dizer isso? Clara se defendeu, o medo se transformando em raiva. O que você tem a ver com a minha família? Isabel encolheu os ombros. Você não sabe, mas a verdade é que sou parte do legado que sua avó deixou. E você, Clara, está no centro de tudo isso. Apenas então, a porta que Clara pensou estar trancada rangia. Uma luz ofuscante invadiu a sala e uma figura magra apareceu.
Clara virou a cabeça, atônita. Era sua avó, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre. Mas, ao contrário da imagem suave que Clara guardava, ela estava com uma expressão de dor e preocupação. Aqui está ela, disse Isabel com um sorriso, como se tudo estivesse se desenrolando como um plano muito bem elaborado. Finalmente, a reunião de família que todos esperam! Vovó! Clara gritou, o desespero em sua voz. O que está acontecendo? Sua avó parecia mais velha, mais cansada, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Clara, você precisa ouvir, sua avó disse, sua voz embargada. Isabel não é apenas uma conhecida do passado. Nós somos ligadas de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Clara piscou, o cérebro processando a enxurrada de informação. Como assim? Rafael estava tão chocado quanto Clara, os olhos buscando respostas no rosto de Isabel. Você não pode dizer isso. A verdade é crua e nua, Isabel continuou, como se a sala estivesse em silêncio. Você é a última receptora de uma linha de guardiões, Clara. O poder que sua avó protegeu está dentro de você. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Era demais. Mas eu não quero isso. Eu não sou uma guardiã. Ela gritou, a raiva tomando conta, misturando-se com confusão e medo, mas em meio à gritaria. Isabel inclinou a cabeça, sorrindo sadicamente. Ah, mas você é, Clara. E se você não aceitar, todos nós estaremos em perigo. As palavras de Isabel geraram um formigamento na pele de Clara. Perigo de quem? Um ciclo de desconfiança cresceu na sala, envolvendo todos eles. Luzes pareciam piscar e a atmosfera ficava eletricamente carregada. Isabel deu um passo à frente e, enquanto fazia isso, um barulho ensurdecedor explodiu. Uma das paredes da casa despencou em ruínas, revelando uma caverna obscura coberta de símbolos antigos. Clara não conseguia acreditar. O que acabara de acontecer? Gritos ecoaram quando os escombros barraram a saída, isolando-os dentro daquele espaço que antes era seguro. Não! Clara sussurrou, horrorizada. Como eles poderiam escapar agora? Emoções conflitantes transbordavam em seu peito. Se aquele mundo que ela conhecia havia desmoronado, o que mais estava prestes a ser revelado? Rafael, que até então parecia vulnerável, agora estava com um brilho de determinação nos olhos. Temos que entrar naquela caverna, ele disse a voz carregada de urgência. É a única forma de conhecer a verdade. E assim, Clara percebeu que em meio ao caos, segredos ainda mais profundos estavam prestes a ser desenterrados. Ela olhou para os rostos preocupados e decidiu. A escolha que faria a levaria a um caminho que mudaria tudo, e ela imediatamente soube que, independentemente do que fosse, nada seria como antes. Clara respirou fundo. Seu coração martelava no peito. A única forma de conhecer a verdade, Rafael dissera. Mas que verdade poderia ser essa? E se Isabel tivesse razão? A caverna parecia chamar por ela. Mas o que mais estava ali dentro? Além do poder e dos segredos da sua família. Vamos, temos que ir! Rafael insistiu, a urgência em sua voz fazendo um nó se formar na barriga de Clara. Ela queria protestar, queria gritar que não era o momento certo, mas quando o olhar dela encontrou o de seu pai, a determinação dele a encorajou a avançar. Eles estavam atrasados e o tempo estava escapando. Isabel levou a liderança. Melhor que ninguém conhecia o caminho. A luz da entrada da caverna iluminou seu rosto.
criando sombras dançantes nas rochas. Clara seguiu. O cheiro de terra úmida e algo antiquado a envolvia conforme entravam na escuridão. O chão era irregular. Pedras se projetavam e ameaçavam fazer alguém escorregar a qualquer momento. "Cuidado!" Clara exclamou, puxando o braço de Luís para ajudá-lo a não cair. Mas os olhos de Rafael estavam fixos em Isabel, como se ela fosse sua única razão de estar ali. "O que está escondido aqui?" ele sussurrou, a voz entrecortada por um misto de medo e expectativa. Não demorou até que Clara sentisse um tremor sob seus pés. A terra vibrou e a caverna respondeu como se estivesse viva. Uma fissura se abriu ao lado, revelando um brilho intenso que refletia nas paredes. "Isso não é bom", ela murmurou, o pânico invadindo seus pensamentos. "Rápido, Clara! Precisamos chegar lá!" Isabel exclamou, puxando-a para perto. Clara hesitou. O que se escondia naquele brilho? E se houvesse algo terrível por trás dele? Mas a pressão aumentou e a curiosidade foi mais forte que o medo. Quando se aproximaram, Clara percebeu que aquele brilho era um conjunto de velas dispostas em círculo. No centro, um objeto, um livro grosso de pele, adornado com símbolos que pareciam pulsar com a mesma energia que corria pela caverna. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse engrenagens escondidas. "Não! Não!" Luís gritou. Ele estava mais pálido do que Clara já o tinha visto. "Isso não! Não toquem no livro!" O desespero na voz dele a fez congelar. Por que isso a afetava tanto? Por que não, pai? O que está acontecendo? Clara sentiu o tempo parar. Isabel olhou intrigada. "Você não fez isso. Você não contou a ela." Era um sussurro e, mesmo assim, todos puderam ouvir. "Contar o quê, Luís?" Clara perguntou, a raiva começando a subir. O que ele ainda escondia dela? O que mais poderia haver? A atmosfera, antes apenas tensa, agora estava eletricamente carregada, como um dia antes de uma tempestade. E foi nesse momento que a entrada da caverna tremeu. Uma força invisível atirou todos para trás, e um rugido ecoou pelas paredes. Clara se levantou, tentando se recuperar. "O que foi isso?" gritou, olhando desesperadamente para todos. Rafael, que agora se erguia lentamente, olhou para a entrada. "Não pode ser." Seus olhos estavam arregalados de terror. Todos na caverna perceberam que algo se aproximava, e quando a entrada desmoronou, o caos tomou conta. A poeira densa e os gritos ecoaram. "Corra!" Isabel gritou, mas Clara estava paralisada. Uma figura emergiu da poeira e todos puderam sentir o ar ao redor esfriar. Ao desvendar a nuvem de pó, a figura revelou-se uma mulher, mas não era qualquer mulher. A aparência dela era familiar. Clara piscou que estava, na verdade, diante dela. Parecia uma versão mais star da avó. Não apenas semelhante, mas idêntica. "Você está viva?" Clara sussurrou, o choque fazendo seu corpo tremer. A mulher sorriu sadicamente. "Querida, sempre estive, mesmo que você não saiba." A verdade estampada em seu olhar fez o chão se abrir sob os pés de Clara. O que realmente significava isso? O que sua avó realmente havia escondido? A profundidade de tudo isso a deixou sem palavras. O que mais poderia ser revelado? Algo estava prestes a mudar radicalmente.
Clara sabia que precisava agir, mas a confusão e a dor do momento a deixavam completamente à deriva. O que isso significava para o futuro deles? Os segredos intricados se entrelaçavam, e ao contrário do que acreditava, a verdade estava longe de ser compreendida. Clara piscou. O que estava diante dela parecia uma miragem. A mulher era idêntica à avó, mas a expressão em seu rosto era de frieza, quase desdenhosa. Você pensou que eu estava morta? Ela perguntou, com um sorriso que não tocava os olhos. Clara mal conseguia entender. Vovó, como isso é possível? Não tenho tempo a perder, Clara. Você e eu temos coisas a discutir. A mulher disse, ignorando a confusão da jovem. Ela avançou com um passo decidido, e Clara recuou instintivamente. Rafael parecia paralisado, sua expressão misturando dúvida e desespero. Luís, por outro lado, olhava fixamente para a mulher, a boca seca e as mãos trêmulas. Como você pode estar aqui? Você era uma lenda! Clara exclamou, voz trêmula. A lembrança da avó viva em suas memórias parecia agora um conto distante. Era necessário que todos acreditassem que eu estava morta. O poder que resido não poderia ser descoberto, até agora. A mulher respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela olhou para Isabel com uma metade de desprezo, mas Clara não tinha tempo para se perder em acusações. Precisava entender. Você é a guardiã que minha avó sempre falou? Ah, que fez o pacto. A adrenalina pulsava nas veias de Clara. O peso das palavras a envolvia, tornando tudo mais real. De fato, esse pacto foi um preço a pagar para manter nossa família a salvo, disse a mulher, com um olhar profundo e maduro. E agora, Clara, você possui uma escolha. Um novo pacto pode ser necessário. O que você quer dizer com isso? O que está em risco? O medo crescia dentro dela. Rafael parecia se contorcer em um misto de ansiedade e a urgência em seus gestos. Não sou a única que está de volta, querida. Você precisa entender que existem outros. A mulher continuou, seu tom erudito e atormentado. Fugimos de uma força antiga, uma que quer consumir nossa linhagem. E você? Você é o alvo dela. Clara ficou paralisada, o coração. Que disparado! Alvo? Estou sendo perseguida? A incerteza a envolvia como uma nuvem escura. Isabel, que até então parecia forte e confiante, agora estava em um canto. A expressão dela denunciando uma verdade não dita. Simultaneamente, um rugido eruptivo ecoou pelas paredes da caverna. Uma fenda se abriu, revelando uma sombra que pulsava, vibrante como um relâmpago na tempestade. Clara olhou para a entrada, e em um instante, a figura sombria deu um passo à frente. Era uma criatura, mas não uma simples sombra. Uma manifestação de sombras, carregando uma essência grotesca. O que é isso? Clara gritou, seu corpo tremendo. Todos estavam apavorados, mas a mulher à sua frente apenas sorriu. Lá vem a verdade, ela disse, o tom de sua voz sacudindo o ar. A criatura pairou no espaço, e como um relâmpago, as palavras da mulher ecoaram na mente de Clara. Ela quer o que há dentro de você, Clara. O poder que ainda não foi descoberto. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua mente estava em um turbilhão. E então, em uma explosão de energia, o ser a atingiu. Clara sentiu um calor intenso, quase como se estivesse sendo consumida. Pule para a luz! Uma voz gritou. Mas não era da mulher, nem de Luís ou Rafael. Era uma voz que ressoava de dentro dela mesma. Num movimento reflexo, ela se lançou para a frente,
através da escuridão. A luz a cercou como se estivesse num túnel. Clara não sabia onde estava indo, mas era a única maneira de escapar daquela ameaça. E nesse instante, sentiu algo se romper dentro dela. Uma ruptura que fez suas veias pulsarem como um tambor. Ela caiu e tudo ficou em silêncio. Não havia mais sombra, não havia mais perigo imediato. Mas quando se levantou, viu-se em um lugar diferente. A caverna estava vazia. Ninguém mais estava lá. A imagem da avó apareceu por um instante antes de desvanecer. E então a voz ecoou novamente. A escolha é sua, Clara. Sua linhagem pode sobreviver ou ser destruída. O peso da decisão a acompanhava. A dúvida a consumia. O que ela deveria fazer? A tensão pairava no ar. Clara ficou sozinha, sem saber os reais perigos que ainda a aguardavam. E a verdade era que, ao fazer a escolha, sua vida nunca mais seria a mesma. O que realmente a aguardava se ela escolhesse seguir em frente? Clara piscou, a imagem da avó se dissipando como um eco distante. Ela olhou ao redor confusa. A caverna estava deserta. Onde estavam todos? A sensação de estar sozinha se instalou. Um frio na espinha. De repente, um estalo no ar. E a figura em pé diante dela não era mais a avó, mas sim uma mulher com cabelos negros como a noite profunda e olhos que brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Você não me conhece, mas eu sou Clara, a mulher disse, a voz grave reverberando nas paredes da caverna. Eu sou a verdadeira guardiã. Clara sentiu um frio na barriga. O que você está dizendo? Eu não entendo. O coração dela disparava. O que estava acontecendo? A realidade parecia desmoronar em torno dela. Onde estão minha avó, meu pai e Rafael? A mulher deu um passo à frente, seu olhar penetrante nunca desviando. Eles não estão em perigo. Pelo menos não ainda. Mas você, Clara, tem um destino a cumprir que vai além do que você imagina. Você não é a minha avó, Clara disse, a voz trêmula. O que você quer de mim? As palavras saíam dureza, mas o medo ácido corroía seu estômago. Eu sou a sua verdade, a memória que sua avó escondeu para proteger você e a sua linhagem. A verdade que pode mudar tudo. A expressão dela era uma mistura de determinação e tristeza. E o que você deve saber é que o poder não é o que parece. O seu legado é condicionado a um sacrifício. Silêncio. A tensão era palpável. Clara olhou em volta, buscando respostas nas sombras da caverna. O rugido da criatura ainda ressoava em seus ouvidos, mas seu foco estava na mulher diante dela. Sacrifício? A palavra ecoou. Que sacrifício? Precisamos da energia nunca revelada. E você possui em si uma escolha. A mulher levantou a mão e Clara sentiu uma onda de calor. Mas não é apenas a sua vida em jogo. É a vida de todos que você ama. Não há como eu aceitar isso! Clara gritou, a raiva subindo a cabeça. Você não pode pedir isso de mim. A mulher balançou a cabeça. É muito mais do que você imagina. O que você não sabe, Clara, é que você e Isabel estão ligadas de uma maneira muito mais intensa do que pensa. Ela também faz parte da sua linhagem. O quê?
Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma revelação explosiva, a atingindo como um soco no estômago. Isabel era... A entrada da caverna caiu em colapsos súbitos. O desespero tomou conta de Clara. Isabel sempre fez parte disso, mas você nunca soube. Ela levou a verdade e agora estamos todos em perigo. No exato momento, Rafael surgiu, uma expressão desesperada no rosto. Clara, o tempo está acabando. Ele olhou para a mulher, a desconfiança evidente. O que está acontecendo aqui? Rafael, ela diz que Isabel é parte da minha linhagem. O choque na voz de Clara foi claro. O que isso significava para eles? Rafael olhou perplexo, antes de balançar a cabeça. Não pode ser. Isabel não é confiável. Você precisa acreditar em mim, Clara. Mas a mulher negou. É verdade, elas têm a conexão mais antiga. Clara, é hora de conhecê-la, se for para salvar todos nós. O olhar dela era intenso o suficiente para fazer o pé de Rafael parar. Você não tem ideia do que está em jogo. E, enquanto tudo girava, um grito agudo ecoou fora da caverna. Clara virou-se, instantaneamente subindo o pulso. O que era aquela voz? Sua mente girava, e nesse momento de atenção, outro estrondo ressoou, fazendo a terra tremer ainda mais. Então, a verdadeira avó de Clara, a figura que ela achava que estava apenas espreitando, apareceu como um borrão na escuridão, armada com um objeto cintilante. Clara! Sua avó gritou. Não escute! Esta não é a sua verdade! Nesse momento, tudo se desfez. Uma luz ofuscante envolveu a caverna, enquanto cada pessoa ali se tornava parte de uma tempestade de emoções e confusões. A lealdade, os segredos e o destino de todos estavam prestes a ser esclarecidos, mas a sensação de que tudo até agora era uma farsa esmagou Clara. Uma verdade irrefutável, devastadora, estava prestes a ser revelada. E naquele exato instante, Clara percebeu que talvez ela não pudesse confiar em quem pensava que tinha em sua vida. Clara, a avó gritou, você precisa decidir antes que seja tarde demais. E nesse instante, a imagem de todos aqueles que ela amava invadiu sua mente. O que ela escolheria e quão longe iria para proteger a todos. As consequências seriam catastróficas e a responsabilidade era dela. O futuro que ela conhecia estava em jogo e a questão pairava no ar. A verdade libertaria ou destruiria tudo que ela valorizava. Clara piscou, a imagem da avó se dissipando como um eco distante. Ela olhou ao redor, confusa. A caverna estava deserta. Onde estavam todos? A sensação de estar sozinha se instalou. Um frio na espinha. De repente, um estalo no ar. E a figura em pé diante dela não era mais a avó, mas sim uma mulher com cabelos negros como a noite profunda e olhos que brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Você não me conhece. Mas eu sou Clara, a mulher disse, a voz grave reverberando nas paredes da caverna. Eu sou a verdadeira guardiã. Clara sentiu um frio na barriga. O que você está dizendo? Eu não entendo. O coração dela disparava. O que estava acontecendo? A realidade parecia desmoronar em torno dela. Onde estão minha avó, meu pai e Rafael? A mulher deu um passo à frente, seu olhar penetrante nunca desviando. Eles não estão em perigo. Pelo menos não ainda. Mas você, Clara, tem um destino a cumprir que vai além do que você imagina. Você não é a minha avó? Clara disse, a voz trêmula. O que você quer de mim? As palavras saíam dureza, mas o medo ácido corroía seu estômago.
Eu sou a sua verdade, a memória que sua avó escondeu para proteger você e a sua linhagem, a verdade que pode mudar tudo. A expressão dela era uma mistura de determinação e tristeza. E o que você deve saber é que o poder não é o que parece. O seu legado é condicionado a um sacrifício. Silêncio! A tensão era palpável. Clara olhou em volta, buscando respostas nas sombras da caverna. O rugido da criatura ainda ressoava em seus ouvidos, mas seu foco estava na mulher diante dela. Sacrifício? A palavra ecoou. Que sacrifício? Precisamos da energia nunca revelada. E você possui. Em-se uma escolha. A mulher levantou a mão e Clara sentiu uma onda de calor. Mas não é apenas a sua vida em jogo. É a vida de todos que você ama. Não há como eu aceitar isso, Clara gritou, a raiva subindo a cabeça. Você não pode pedir isso de mim. A mulher balançou a cabeça. É muito mais do que você imagina. O que você não sabe, Clara, é que você e Isabel estão ligadas de uma maneira muito mais intensa do que pensa. Ela também faz parte da sua linhagem. E quê? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma revelação explosiva a atingindo como um soco no estômago. Isabel era... A entrada da caverna caiu em colapsos súbitos. O desespero tomou conta de Clara. Isabel sempre fez parte disso, mas você nunca soube. Ela levou a verdade e agora estamos todos em perigo. No exato momento, Rafael surgiu, uma expressão desesperada no rosto. Clara, o tempo está acabando. Ele olhou para a mulher, a desconfiança evidente. O que está acontecendo aqui? Clara, ela diz que Isabel é parte da minha linhagem. O choque na voz de Clara foi claro. O que isso significava para eles? Rafael olhou perplexo antes de balançar a cabeça. Não, não pode ser. Isabel não é confiável. Você precisa acreditar em mim, Clara. Mas a mulher negou. É verdade. Elas têm a conexão mais antiga. Clara, é hora de conhecê-la se for para salvar todos nós. O olhar dela era intenso o suficiente para fazer o pé de Rafael parar. Você não tem ideia do que está em jogo. E enquanto tudo girava, um grito agudo ecoou fora da caverna. Clara virou-se instantaneamente subindo o pulso. O que era aquela voz? Sua mente girava, e nesse momento de atenção, outro estrondo ressoou, fazendo a terra tremer ainda mais. Então, a verdadeira avó de Clara, a figura que ela achava que estava apenas espreitando, apareceu como um borrão na escuridão, armada com um objeto cintilante. Clara! Sua avó gritou. Não escute! Esta não é a sua verdade! Nesse momento, tudo se desfez. Uma luz ofuscante envolveu a caverna, enquanto cada pessoa ali se tornava parte de uma tempestade de emoções e confusões. A lealdade, os segredos e o destino de todos estavam prestes a ser esclarecidos. Mas a sensação de que tudo até agora era uma farsa esmagou Clara. A luz começou a tomar forma e Clara sentiu uma onda de poder passando pelo seu corpo. Entre os sussurros e gritos, a mulher que se apresentara como guardiã encarou a avó e em um tom pesado disse: Você não podia ter escondido isso para sempre. O quê? O choque quase a derrubou. A avó, a imagem de amor e proteção, agora parecia um ser de luz, mas sua aura estava distorcida como uma sombra entrelaçada. Escondi porque você não estava pronta, Clara.
A avó respondeu, e qualquer vestígio de amor na sua voz desapareceu. Um fio desceu pela espinha de Clara. Pronta para quê? Para o que está por vir, a avó declarou, tensa. O retorno de uma linha ancestral com a qual você deve se alinhar para manter todos seguros. A mulher com cabelos negros sorriu. É hora de você entender, Clara. O poder não é uma dádiva, é uma maldição. Ela deu um passo à frente e a luz se intensificou. Clara sentiu o chão tremer ainda mais, como se a terra quisesse separá-la de sua avó. O que você escondeu de mim? O nó na garganta foi pulsante e o desespero tomou conta. A verdade é mais sombria do que você imagina. Outros vêm e querem o mesmo que você agora. A avó hesitou. E eles não vão parar enquanto não tiverem o que desejam. A luz começou a formar sombras atrás da mulher com cabelos negros. Figuras emergindo das sombras, cercando Clara. Elas pareciam ser parte de um mundo que ela não conhecia. Um mundo de lutas e paixões, onde cada movimento trouxe dor e sacrifício. Um rugido ecoou. Clara olhou para o lado e viu a criatura que houvera antes, agora imponente e pronta para atacar. Não! Fiquem longe dela! Clara gritou. Mas as mãos de sua avó começaram a brilhar com uma energia que a fazia hesitar. No coração da batalha que se desenrolava, o que Clara sentiu foi mais que apenas morte e destruição. Era uma conexão crescente, um vínculo pulsando entre ela e as sombras que gritavam sua linhagem. O que estava prestes a ser revelado não era apenas uma luta por poder. Era um jogo de família. Escolha, Clara! A mulher de cabelos escuros gritou, numa instância de clareza, antes que tudo desmoronasse de novo. O que estava em risco? Clara sabia que a resposta mudaria tudo, e com destino em suas mãos, ficou paralisada, sem saber qual caminho tomar. Quais outras verdades poderiam vir à tona? Clara piscou, a imagem da avó se dissipando como um eco distante. Ela olhou ao redor confusa. A caverna estava deserta. Onde estavam todos? A sensação de estar sozinha se instalou. Um frio na espinha. De repente, um estalo no ar. E a figura em pé diante dela não era mais a avó, mas sim uma mulher com cabelos negros como a noite profunda e olhos que brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Você não me conhece, mas eu sou Clara, a mulher disse, a voz grave reverberando nas paredes da caverna. Eu sou a verdadeira guardiã. Clara sentiu um frio na barriga. O que você está dizendo? Eu não entendo. O coração dela disparava. O que estava acontecendo? A realidade parecia desmoronar em torno dela. Onde estão minha avó, meu pai e Rafael? A mulher deu um passo à frente, seu olhar penetrante nunca desviando. Eles não estão em perigo. Pelo menos, não ainda. Mas você, Clara, tem um destino a cumprir que vai além do que você imagina. Você não é a minha avó, Clara disse, a voz trêmula. O que você quer de mim? As palavras saíam dureza, mas o medo ácido corroía seu estômago. Eu sou a sua verdade, a memória que sua avó escondeu para proteger você e a sua linhagem. A verdade que pode mudar tudo. A expressão dela era uma mistura de determinação e tristeza. E o que você deve saber é que o poder não é o que parece. O seu legado é condicionado a um sacrifício. Silêncio. A tensão era palpável. Clara olhou em volta, buscando respostas nas sombras da caverna. O rugido da criatura ainda ressoava em seus ouvidos, mas seu foco estava na mulher diante dela.
Sacrifício! A palavra ecoou. Que sacrifício! Precisamos da energia nunca revelada e você possui em si uma escolha. A mulher levantou a mão e Clara sentiu uma onda de calor. Mas não é apenas a sua vida em jogo. É a vida de todos que você ama. Não há como eu aceitar isso. Clara gritou, a raiva subindo a cabeça. Você não pode pedir isso de mim! A mulher balançou a cabeça. É muito mais do que você imagina. O que você não sabe, Clara, é que você e Isabel estão ligadas de uma maneira muito mais intensa do que pensa. Ela também faz parte da sua linhagem. O quê? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma revelação explosiva a atingindo como um soco no estômago. Isabel era... A entrada da caverna caiu em colapsos súbitos. O desespero tomou conta de Clara. Isabel sempre fez parte disso. Mas você nunca soube. Ela levou a verdade e agora estamos todos em perigo. No exato momento, Rafael surgiu. Uma expressão desesperada no rosto. Clara, o tempo está acabando. Ele olhou para a mulher, a desconfiança evidente. O que está acontecendo aqui? Clara, ela diz que Isabel é parte da minha linhagem. O choque na voz de Clara foi claro. O que isso significava para eles? Rafael olhou perplexo, antes de balançar a cabeça. Não pode ser. Isabel não é confiável. Você precisa acreditar em mim, Clara. Mas a mulher negou. É verdade. Elas têm a conexão mais antiga. Clara, é hora de conhecê-la se for para salvar todos nós. O olhar dela era intenso o suficiente para fazer o pé de Rafael parar. Você não tem ideia do que está em jogo. E enquanto tudo girava, um grito agudo ecoou fora da caverna. Clara virou-se instantaneamente subindo o pulso. O que era aquela voz? Sua mente girava. E nesse momento de atenção, outro estrondo ressoou, fazendo a terra tremer ainda mais. Então, a verdadeira avó de Clara, a figura que ela achava que estava apenas espreitando, apareceu como um borrão na escuridão, armada com um objeto cintilante. Clara! Sua avó gritou. Não escute! Esta não é a sua verdade. Nesse momento, tudo se desfez. Uma luz ofuscante envolveu a caverna, enquanto cada pessoa ali se tornava parte de uma tempestade de emoções e confusões. A lealdade, os segredos e o destino de todos estavam prestes a ser esclarecidos, mas a sensação de que tudo até agora era uma farsa esmagou Clara. A luz começou a tomar forma e Clara sentiu uma onda de poder passando pelo seu corpo. Entre los susurros y gritos, a mulher que se apresentara como guardián encaró a avó e en un tom pesado disse: Você não podia ter escondido isso para sempre. O quê? O choque quase a derrubou. A avó, a imagen de amor y protección, agora parecía un ser de luz. Mas sua aura estaba distorcida como una sombra entrelazada. Escondí porque você no estaba pronta, Clara. Avó respondió, y cualquier vestigio de amor na sua voz desapareció. Un frío deseo pela espinha de Clara. ¿Pronta para qué? Para lo que está por vir. Avó declaró, tensa. O retorno de uma linha ancestral com a qual você deve se alinhar para manter todos seguros. A mulher com cabelos negros sorriu. É hora de você entender, Clara. O poder não é uma dádiva, é uma maldição. Ela deu um passo à frente e a luz se intensificou. Clara sentiu o chão tremer ainda mais, como se a terra quisesse separá-la de sua avó. O que você escondeu de mim? O nó na garganta foi pulsante e o desespero tomou conta. A verdade é mais sombria do que você imagina. Outros veem e querem o mesmo que você agora. A avó hesitou.
E eles não vão parar enquanto não tiverem o que desejam. A luz começou a formar sombras atrás da mulher com cabelos negros. Figuras emergindo das sombras, cercando Clara. Elas pareciam ser parte de um mundo que ela não conhecia. Um mundo de lutas e paixões, onde cada movimento trouxe dor e sacrifício. Um rugido ecoou. Clara olhou para o lado e viu a criatura salva antes, agora imponente e pronta para atacar. Não! Fiquem longe dela! Clara gritou. Mas as mãos de sua avó começaram a brilhar com uma energia que a fazia hesitar. No coração da batalha que se desenrolava, o que Clara sentiu foi mais que apenas morte e destruição. Era uma conexão crescente. Um vínculo pulsando entre ela e as sombras que gritavam sua linhagem. O que estava prestes a ser revelado não era apenas uma luta por poder. Era um jogo de família. Escolha, Clara! A mulher de cabelos escuros gritou, numa instância de clareza, antes que tudo desmoronasse de novo. O que estava em risco? Clara sabia que a resposta mudaria tudo. E com destino em suas mãos, ficou paralisada, sem saber qual caminho tomar. Quais outras verdades poderiam vir à tona? Clara viu a criatura se agitar, o ambiente se transformando em um campo de batalha. E em um estalo, a mulher com cabelos negros riu. Você não pode escapar da sua origem, Clara. Antes que pudesse responder, algo visível a todos começou a brotar do chão frio. Paredes da caverna começando a se abrir. E, no momento em que as brechas se formaram, formou-se uma lufada de ar que carregava uma dor pura. Uma antiga memória que parecia afetar todos ali. Um rosto surgiu entre as sombras. Um homem que Clara jamais esperou ver. Era seu avô. Aquele que ela acreditava estar morto. Ele olhou para ela com um olhar profundo e cheio de doçura, e as palavras saíram em um sussurro. Clara, você precisa acreditar em mim. A verdade é mais incrível do que você pode imaginar. A confusão e a dor atormentaram Clara, e enquanto o homem estendia a mão, tudo ao seu redor começou a escurecer, o eco das verdades ocultas ameaçando engolir tudo. Clara sentiu o coração bater contra a caixa torácica. A realidade que conhecia estava prestes a ser desfeita. Não! Não! Clara gritou em desespero, mas não havia como impedir. A armadilha do passado estava se fechando ao seu redor. E ela perceberia que tudo o que acreditava saber sobre sua família e sobre si mesma estava prestes a desmoronar sob o peso de uma verdade devastadora. Clara piscou o rosto de seu avô agora. Preenchia sua visão. Não pode ser você, ela sussurrou, a incredulidade escorrendo por suas palavras. Ele sempre havia sido uma lenda, uma história contada em sussurros. Mas ali estava ele, tão real como se o tempo não tivesse passado. Clara, você precisa entender. O que sua avó escondeu está prestes a desmoronar. Você é parte disso, parte de tudo, ele declarou. Um tremor na voz. A tristeza em seu olhar ressoava em seu coração. Ela olhou ao redor. A caverna agora parecia um campo de batalha, com sombras pulsando a cada movimento. O rugido da criatura ecoou novamente. A atmosfera se tornava mais tensa a cada segundo. Clara sentiu um aperto no peito, como se o destino de todos pesasse em seus ombros. O que eu deveria fazer? Sua voz mal passou pelos lábios. A mulher.
Que cabelos escuros deu um passo à frente, a confiança emanando dela. Tome a decisão que pode salvar todos nós, Clara. Você possui mais poder do que imagina. Uma linhagem que precisa ser reconhecida. Cada decisão, cada sacrifício feito, traz um novo caminho. Mas e minha avó? O que ela disse sobre isso? A confusão a consumiu, as memórias de amor misturadas à dor das revelações. A avó deu um passo à frente, o olhar dela carregado de pesar. Eu fiz escolhas difíceis. Cada segredo que eu guardei foi pela sua proteção. Mas agora, nesse momento, a verdade deve prevalecer. Uma explosão de energia iluminou a caverna. Clara sentiu como se estivesse prestes a ser consumida pela luz e pelas sombras. O vínculo entre eles fervilhava, a conexão pulsando como um coração batendo em uníssono. O que deveria escolher? Sozinha, a decisão é sua, mas unida à sua linhagem, você tem apoio. A mulher de cabelos escuros disse, sua voz profunda ecoando através do espaço. O chão tremeu e Clara sentiu um sobressalto. Escolha! As vozes gritaram em uníssono. O peso da responsabilidade estava ali, um equilíbrio entre o passado e o presente. Clara respirou fundo. Eu não vou fazer isso sozinha. Um rugido mais uma vez rompeu o silêncio. Clara olhou para todos à sua volta, para a força e o amor que senti por sua família. Estou pronta. Sua voz ressoou forte e cheia de determinação. As sombras e luzes emaranhavam-se, criando um caminho diante dela. Enquanto uma luz ofuscante dançava ao seu redor, Clara sentiu a energia da linhagem pulsar dentro de si. Era hora de confrontar o passado e aceitar o que estava por vir. E então, uma nova realidade tomou forma diante dela. Clara moveu-se em direção à luz, trazendo consigo a promessa do futuro e o peso de um legado que não poderia ignorar. As sombras começaram a se dissipar, revelando um novo horizonte. Estamos com você, Clara! Luiz gritou. E naquele momento eles se uniram, fortalecendo-se mutuamente enquanto a luz os envolvia. Com o eco daquela decisão, Clara percebeu que, embora o caminho à frente fosse incerto, ela não estava sozinha. O futuro ainda ressoava em mistério, mas a coragem de se levantar diante da tempestade, de enfrentar a verdade, dividia a escuridão. Ela sorriu, uma chama de esperança dançando em seu olhar. Mas ainda havia perguntas que precisavam de respostas, emas que precisavam de conclusão. Quando os ecos da verdade finalmente se calaram, Clara sabia a aventura estava longe de terminar. E com essa nova determinação em seu coração, Clara estava pronta para enfrentar qualquer desafio. O ciclo se reerguia e dentro dela um novo poder começava a despertar. E aí, o que você achou desse desfecho? Eu quero saber tudo! Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Comente abaixo com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler tudo o que vocês escrevem. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã.